Fala pessoal, paz do Senhor Jesus, espero que você esteja bem. Estamos seguindo a nossa leitura compartilhada, o livro de Atos dos Apóstolos. Você que não é inscrito no canal, se inscreve. Você que não está participando com a gente, participe ainda. Você que chegou hoje é o capítulo 24. Volta um pouquinho na leitura bíblica, volta até o capítulo 1, porque com certeza isso vai abençoar a sua vida. O capítulo 24 está dizendo o seguinte: 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu a Cesareia com alguns dos líderes dos judeus e o advogado chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador suas acusações contra Paulo. Quando Paulo foi chamado, Tértulo apresentou sua causa a Félix. Temos desfrutado de um longo período de paz durante o teu governo, e o teu providente cuidado resultou em reformas nesta nação. Em tudo e em toda parte, excelentíssimo Félix, reconhecemos esses benefícios com profunda gratidão. Todavia, a fim de não tomar-te mais teu tempo, peço-te o favor de ouvir-nos apenas por um pouco. Verificamos que este homem é um perturbador que promove tumultos entre os judeus pelo mundo todo. Ele é o principal cabeça da seita dos nazarenos e tentou até mesmo profanar o templo. Então o prendemos e quisemos julgá-lo segundo a nossa lei. Mas o comandante Lísias interveio e com muita força o arrebatou de nossas mãos e ordenou que os seus acusadores se apresentassem. Se tu mesmo o interrogares, poderás verificar a verdade a respeito de todas essas acusações que estamos fazendo contra ele. Os judeus confirmaram a acusação, garantindo que as afirmações eram verdadeiras. Quando o governador lhe deu sinal para que falasse, Paulo declarou: sei que há muitos anos tem sido juiz nessa nação, por isso, de bom grado, faço minha defesa. Facilmente poderás verificar que há menos de 12 dias subi a Jerusalém para adorar a Deus. Meus acusadores não me encontraram discutindo com ninguém no templo, nem incitando a multidão nas sinagogas ou qualquer outro lugar na cidade. Nem tampouco podem provar-te as acusações que agora estão levantando contra mim. Confesso-te, porém, que adoro o Deus dos nossos antepassados como seguidor do caminho, a que chamam seita. Creio em tudo o que concorda com a lei e no que está escrito nos profetas, e tenho em Deus a mesma esperança desses homens, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Por isso, procuro sempre conservar minha consciência limpa diante de Deus e dos homens. Depois de estar ausente por vários anos, vim a Jerusalém para trazer esmolas ao meu povo e apresentar ofertas. Enquanto fazia isso, já cerimonialmente puro, encontraram-me no templo, sem envolver-me em nenhum ajuntamento ou tumulto. Mas há alguns judeus da província da Ásia que deveriam estar aqui diante de ti e apresentar acusações, se é que tem algo contra mim. Ou os que aqui se acham deveriam declarar que crime encontraram em mim quando fui levado perante o Sinédrio, a não ser que tenha sido este. Quando me apresentei a eles, bradei: por causa da ressurreição dos mortos, estou sendo julgado hoje diante de vocês. Então Félix, que tinha bom conhecimento do caminho, adiou a causa e disse: quando chegar o comandante Lísias, decidirei o caso de vocês. E ordenou ao centurião que mantivesse Paulo sob custódia, mas que lhe desse certa liberdade e permitisse que os seus amigos o servissem. Vários dias depois, Félix veio com Drúzila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e o ouviu falar sobre a fé em Cristo Jesus. Quando Paulo se pôs a discorrer acerca da justiça e domínio próprio e do juízo vindouro, Félix teve medo e disse: basta por enquanto, pode sair. Quando achar conveniente, mandarei chamá-lo de novo. Ao mesmo tempo, esperava que Paulo lhe oferecesse algum dinheiro, pelo que mandava buscá-lo frequentemente e conversava com ele. Passados 2 anos, Félix foi sucedido por Pórcio Festo. Todavia, porque desejava manter a simpatia dos judeus, Félix deixou Paulo na prisão. E esse é o registro do Atos 24, o julgamento de Paulo perante um dos principais daquela região. Paulo está chegando diante dele para fazer sua defesa, já que os judeus estão acusando agora ele de ser um perturbador da paz romana, um perturbador das situações que estão acontecendo ali. Além disso tudo também, alguém que está ferindo a lei dos judeus. E Paulo está ali para se defender diante disso. É interessante sempre citar aqui, sempre observar no texto, primeiro que ele passa 2 anos nessa condição, de preso ali. Então, nesse tempo, ele continua pregando o evangelho, nesse tempo ele continua anunciando o reino. Essa é uma primeira situação. E uma segunda situação é que até mesmo Félix tinha algum conhecimento sobre Jesus e ele queria ouvir Paulo. Então ele abre ali precedência para Paulo que outros presos não tinham, porque Paulo estava sempre ali anunciando o evangelho e o reino, e as pessoas sabiam que Paulo tinha algo da parte de Deus para falar ao coração deles. Uma terceira coisa importante aqui nesse texto também
é que quando Paulo começa a falar sobre domínio próprio, justiça de Deus, juízo vindouro, mesmo o Félix, que era um simpatizante, que dá para entender que ele era um simpatizante da fé, ele teme. Acontece a mesma coisa nos dias de hoje. Quando a gente está falando sobre o amor de Deus, as pessoas aceitam. Quando estamos falando sobre perdão e graça, as pessoas recebem. Quando a gente começa a falar sobre domínio próprio, juízo, justiça, as pessoas tendem a ter uma recepção mais resistente a essa mensagem. Mas essa é a mensagem do reino. Por isso que Paulo, diante de Félix, prega isso, e o coração de Félix, como o coração de muita gente, trava diante dessas coisas. Mas elas são verdades bíblicas e essenciais para a nossa vida cristã e salvação eterna também. Tá certo? Que Deus abençoe a sua vida. Não deixe de compartilhar com outras pessoas. Compartilhe, curta a página, é claro. Também siga e encaminhe para outras pessoas também poderem seguir. Que Deus abençoe a sua vida. Importante, estava esquecendo, deixa os seus comentários. Eles são muito importantes para a continuidade aqui do nosso trabalho. Que Deus abençoe a sua vida, um forte abraço para você e até mais.